que a água ela tem esse comportamento polar. Sobre as interações fracas que a gente vai seguir falando, porque a gente está falando ainda de moléculas de água, a gente está falando das biomoléculas, sem dar nome para elas ainda, de maneira geral, mas a gente segue falando. Então, desse processo de estabilização, por ele ser extremamente importante e na ausência dele causar uma consequência para nossas biomoléculas, que daí, quando estivermos falando de cada uma delas, nós vamos abordar esse tipo de influência e a consequência da sua inativação. Então, em relação, né, aos sistemas aquosos, sobre isso. Então, as ligações de hidrogênio vão fazer com que as forças de coesão, lembram disso? A força de se manter unida, vão tornar a água líquida em temperatura ambiente, parece besta essa frase, mas olha que bonita que ela é, e sólida em temperaturas frias. E aí a gente começa a trazer de novo aqueles conceitos lá da física de entropia. Lembra? Eu vou falar deles hoje um pouquinho mais. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Essa interação de moléculas de água, ela não é estática. Ela está ali naquele meio. Quando nós temos essas moléculas no estado líquido, então essas moléculas elas têm uma vibração que vão fazer uma interação através da sua, da sua diferença de polos. Ok? Nesse estado líquido, tem um grau de espontaneidade, de aleatoriedade maior. Ou seja, é mais difícil a gente pegar e identificar onde está especificamente dentro daquele local as moléculas de água, justamente porque elas não são estáticas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma maior entropia do sistema. Quando congela essa água, você desfaz essas ligações? Não, ainda é a molécula de água. Ainda tem diferença de polo. A gente só está tirando temperatura dela, está só reduzindo, Então, o que acontece quando ocorre esse processo? Essas moléculas, elas perdem essa capacidade ou reduz esse estágio de vibração dessas estruturas. Então, o grau de aleatoriedade desse sistema reduz. É mais fácil nós identificarmos, se pudéssemos, né, identificarmos ela naquele espaço. Então, a gente diz que o grau de entropia foi reduzido. Então, essas moléculas, elas conseguem ficar de forma altamente ordenadas, enquanto que numa maior entropia nós temos elas desordenadas, aleatórias, certo? Então, aqui está aquela figurinha que eu dei o exemplo das cargas. Ó. Então, as moléculas polares, elas vão conseguir substituir essas interações entre as moléculas de água, ou seja, estou falando de água, água interagindo com água, pela sua diferença de polo. Então, o polo parcial negativo do oxigênio da molécula de água vai conseguir fazer uma interação por oposição de cargas, olha que frase bonita para um verdadeiro ou falso, com o hidrogênio que forma o polo parcial positivo da molécula de água subsequente. Ficou bom, né? Olha aí. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha aí, ó. Verdadeiro. Vocês estão bem. Então, por interações energeticamente mais favoráveis. O que quer dizer mais favoráveis? Diferença de eletronegatividade maior que a molécula de oxigênio. Existe alguém que consiga atrair os elétrons mais fortes que o oxigênio? Sim, existe. O cloro é um exemplo dele. Então, se nós tivermos, que nem eu falei naquele exemplo, um cristal de NaCl, ele vai conseguir solubilizar lá no meio aquoso, dentro do copo de água? Vai, porque o NaCl vai se dissociar em íons, o Na com carga positiva, o cloro com carga negativa, e essas cargas vão fazer interações específicas com base na sua atração de cargas opostas
com os polos parciais da molécula de água. Então, dessa forma, a molécula de água consegue desestabilizar essa rede cristalina. E aí, se a gente está desestabilizando a rede cristalina, a gente está aumentando ou diminuindo a entropia desse cristal. Era um cristal. O cristal, ele tá tudo, vamos pensar assim, ó. Ele tem desordem ou ele é mais ordenado? Olha a figurinha. Se nós olharmos esse cristal, a gente consegue identificar onde está o sódio e o cloro? Sim, a gente sabe que as bolinhas cinza é o sódio e as bolinhas azul é o cloro. Se eu colocar num copo de água, a gente demora mais para identificar onde eles estão. Não demora? Então, quando ele começa a se desfazer, sair dessa rede cristalina, nós estamos aumentando a aleatoriedade do sistema, não estamos? Então, nós estamos aumentando a entropia. Então, aqui, a entropia é menor. Ah, capaz que eu vou me lembrar. Daqui a pouco saiu outra parecida. Nem me lembro o que era mesmo. Esse é ótimo para memória, gente. Eu trabalhei com organofosforado, tá? Então, olha, é bem difícil para mim, memória. Enfim. Mas daqui a pouco eu lembro outra frase bonita. Mas a explicação eu posso repetir. Mas enfim. Até cheguei a me perder do que eu estava falando. Mas a gente consegue fazer essa variação da aleatoriedade dentro do sistema, justamente por interação, desestabilização daquele cristal que estava formado, porque ele vai se dissociar em cargas. E eu falei que vai ocorrer essas interações pelas cargas. E aí vem de novo essa figurinha aqui, ó, porque ela é tão bonitinha, né, de aparecer também. Então, as moléculas apolares vão interferir nessas interações entre as moléculas de água, porém, entretanto, todavia, né, elas não são capazes de formar uma interação do tipo água solúvel, justamente porque não tem diferença de polaridade. E aí, nessas soluções aquosas, nós vamos observar esses agregados característicos. Então, justamente porque a água ela vai como se ela formasse uma gaiola, uma rede, uma proteção, como vocês quiserem chamar, em roda dessas estruturas, ao redor dessas estruturas, como se fosse bem isso, uma proteção. Mas porque ela não consegue fazer nenhum tipo de interação, porque não tem carga e não tem diferença de polos. A água vai conseguir fazer a interação somente água-água, pela sua polaridade. E aí acaba isolando essas cadeias que são hidrofóbicas de hidrocarbonetos. E aí elas começam, né, a se aglomerar até estabilizar nessa forma de micelo, onde tem a total proteção dessa cadeia de hidrocarbonetos no seu interior, que a gente chama de núcleo oleoso, muitas vezes, e a parte hidrofílica fica em contato com a água, com o meio aquoso, justamente porque tem o grupo funcional do ácido carboxílico. E aí o ácido carboxílico vai ter diferença de eletronegatividade. Ele tem a formação de polos, ele consegue se dissociar. Ou ainda, né, liberar o seu íon, os seus prótons para o meio. Aqui está uma figurinha bem mais bonitinha do que a que eu desenhei. Então, sobre essas interações fracas ainda, né? O oxigênio, ele tem a capacidade, justamente pela sua maior eletronegatividade, de atrair um par de elétrons para próximo de si, fazendo esse deslocamento da nuvem eletrônica. Eu acho que na primeira aula eu coloquei a foto com a figurinha da nuvem, então, nessa não lembro se eu coloquei. E aí, então, ele tem essa capacidade de fazer isso. Quando ele faz esse deslocamento, os elétrons ainda estão sendo compartilhados. Ainda tem a ligação covalente entre os dois. Está estabilizada essa estrutura. A diferença é que um tem mais força de puxar. É como se nós estivéssemos dando as mãos, mas um é mais forte que o outro. Então, eu não fico com o braço esticado, eu fico aqui. O outro lá que se estica. Ou ainda, se a gente não tem diferença, vai ficar no meio. E é o caso, né, da cadeia de
Eles vão ficar estabilizados iguais. A água tem, o oxigênio tem esse poder. Então, vai formar essa diferença de polo parcial negativo para o oxigênio, por aproximar deles par de elétrons, e o oxigênio fica com essa carga parcial positiva. A partir disso, ela consegue fazer essas interações por oposição às suas cargas com outras estruturas. Isso vale para outras moléculas de água, ou para outros solutos, ou para outros componentes. Desde que, de novo, tenham cargas ou diferença de polaridade.